Mossoró é uma cidade que fica localizada no interior do estado do Rio Grande do Norte. É nesta cidade que fica localizada a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, Campus Central. No ano de 2009, esta universidade obteve 6 cursos de licenciaturas contemplados com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e ele é composto, cada universidade, por um coordenador institucional, há coordenadores de área, que são docentes dos referidos cursos selecionados, supervisores de área, que são professores atuantes nas escolas conveniadas, e bolsistas de iniciação à docência, que são discentes dos referidos cursos selecionados. Dentre os 6 cursos selecionados pelo programa PIBID, está o curso de licenciatura em matemática da UERN. Nesta produção, objetivamos mostrar um pouco da história do PIBID de matemática da UERN no período de 2009 a 2018, apontando as ações e atividades que foram desenvolvidas e quais os impactos desta na formação docente. Uma história que deu início às suas atividades em março de 2010, com uma coordenadora de área voluntária, 2 supervisores e 20 bolsistas de iniciação à docência, que desenvolviam suas ações e atividades em 2 escolas conveniadas pelo programa, o Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana e a Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre. Mas o que é o PIBID? A perspectiva do programa desse porte, ele tem, acho que a gente compreendeu, de articular as ações de ensino entre a universidade e as escolas. E promover uma formação inicial articulada com a formação continuada dos professores nas escolas, que proporciona o fortalecimento do conhecimento acadêmico nas suas respectivas áreas. Eu vejo o PIBID como um espaço, no contexto da formação inicial de professores, como um espaço onde os alunos podiam ter contato com o ambiente escolar. Nesse contato com o ambiente escolar, eles puderam investigar os processos que ocorriam dentro da sala de aula, os processos de ensino, de aprendizagem. Eles tinham contato com os textos de educação matemática, com as inovações das práticas pedagógicas, e nesse contato com a escola eles podiam colocar em prática essas inovações da prática pedagógica. Então, o programa PIBID é justamente para isso, porque ele vai encaixar essas coisas. Ele vai encaixar o conteúdo que você já tem, ou que muitos têm. Ele vai encaixar a didática, o modo de lidar na sala de aula ou no ambiente escolar, e a questão da metodologia, de ensino. O PIBID é um programa muito interessante porque o aluno que participa do PIBID, então ele já vai ter aquele contato, aquela experiência dele em sala de aula. Ele vai ver o que é realmente, como é que funciona a sala de aula, ele estando presente dentro de sala de aula. Não, ele vê a teoria na universidade, mas ele participando do PIBID, então ele tem uma formação assim diferenciada com relação àqueles alunos que não participam do PIBID. O aluno que participa do PIBID, ele tem essa visão, procura vários modos de ver e conceber a matemática, o ensino da matemática. E quanto à carga horária semanal que os bolsistas do PIBID precisavam cumprir? Como eram distribuídas? Era 8 horas de atividades semanais. Sim. No caso, 2 era na reunião semanal, que, se eu não me engano, acontecia nas terças, de 5 às 7, mais ou menos era nesse horário, que era exatamente o intervalo da aula da tarde para a noite. E 6 horas de atividades nas escolas, no caso, onde a gente discutia as atividades de cada um semanalmente mesmo. Elas se davam justamente em 3 momentos. Nós tínhamos um momento da reunião na escola, onde eu sentava com os PIBIdianos, fazíamos os nossos planejamentos das nossas ações. Esses planejamentos eram levados para a reunião geral com a professora Socorro Aragão. Lá nós tínhamos o dia do estudo e tinha o dia de você apresentar todo o seu planejamento, como estava sendo realizado. E nós tínhamos também aquela nossa reunião que eu falei há pouco tempo com a coordenação geral. Inicialmente, no PIBID de Matemática da UERN,
os bolsistas de iniciação à docência desenvolviam suas ações e atividades em duas escolas conveniadas, o CEIPEV e o Freitas Nobre. Porém, no ano de 2014, na elaboração do projeto de identificação, o PIBID de Matemática se expandiu para mais duas novas escolas, a Escola Estadual Jerônimo Rosado e a Escola Estadual Centenário de Mossoró. Em 2014, o projeto de matemática institucional passou por uma avaliação da CAPES e foi submetido à apreciação. O de matemática foi contemplado com um coordenador de área, 4 supervisores de escolas, 20 bolsistas de iniciação à docência e 4 escolas cadastradas. Observamos que as reuniões do PIBID de Matemática da UERN aconteciam no Laboratório de Ensino de Matemática da UERN. Mas qual a importância deste ambiente enquanto espaço físico em meio ao PIBID? O laboratório ele tem uma importância muito grande. Esse espaço é um espaço de conquista do acadêmico, do curso, mas compreendendo o seu papel importante na sua formação. Então, por isso, a escolha desse espaço, por isso, a escolha do projeto 6 voltado para implantar laboratórios nas escolas, por entender que esse espaço é favorável para o ensino de matemática. Além de nos abrigar, né, assim, era como um local de identidade, eu posso dizer assim, funcionou como a identidade do professor de matemática, a identidade do bolsista de iniciação à docência, a identidade enquanto professores de matemática, professores investigadores, professores que buscam uma prática diferente. Né? Ele lembrava para a gente o que era aquele projeto e o que era que nós estávamos fazendo ali. Ele é um espaço muito importante para as escolas. Por quê? Porque um professor está ministrando determinados conteúdos, onde nessa escola não tem um laboratório. Então, veja, o professor vai ministrar geometria espacial. Então, você pode ver bem que aqui tem diversos sólidos geométricos, inclusive os sólidos que é trabalhado em sala de aula, que é no ensino médio e no ensino fundamental também. Então, você vai observar aqui um prisma, uma pirâmide, digamos assim, um cilindro. Então, um professor do ensino fundamental, ele pode trazer seus alunos para cá e mostrar essa riqueza. Por quê? Você está lá em sala de aula, pega o livro didático e o aluno não entende o que é uma aresta, mas se ele tomar, assim, pegar no sólido, o concreto mesmo, o professor indicar que aqui isso aqui é um sólido, aqui é uma aresta, isso aqui é um vértice. O laboratório como suporte pedagógico é de fundamental importância para esses alunos em formação. Com certeza. A gente percebe assim o desenvolvimento desses alunos quando a gente vai acompanhar o estágio lá na escola. Eu dizia muito aqui, há uma grande diferença entre o aluno que participa do PIBID e o aluno que não participa. A aula dele é diferenciada. Outro fator que houve destaque no PIBID foi que as ações e atividades eram desenvolvidas em conjunto. E a ajuda do grupo foi muito importante para a gente, né? Porque a gente nunca estava só, a gente sempre estava acompanhado de mais um, acompanhado do supervisor, acompanhado da coordenadora, a gente nunca estava só. Uma outra atividade que a gente participou aqui foi de uma atividade conjunta com as outras sub-áreas aqui dessa faculdade, né? A gente trabalhou com um projeto de preparação de alunos, de aulão, para o Enem, né? E esses alunos, né, foi um projeto em conjunto de todas as sub-áreas que foi bastante importante, porque também foi um projeto que chegou na educação básica. E aí 2 alunos aqui da PIBID de Matemática participaram
mais 2 alunos de cada outra sub-área, de biologia, de química e de física. Né? Foi uma ação conjunta, que foi bastante importante, né? Para a gente e para eles. Você tem um grupo e ali dá para você, mesmo que você não tenha a mentalidade de na hora você conseguir formular algum jogo, alguma oficina, algo desse tipo, mas seus colegas às vezes têm aquela ideia, e ali daquela ideia vamos construir, vamos fazer isso aí, vamos colocar para frente. E quantas ações e atividades que foram desenvolvidas no PIBID de Matemática da UERN? As ações de prática educativa desenvolvidas pelo subprojeto de matemática eram pautadas na abordagem dos conteúdos matemáticos utilizados pelo LEM, como espaço de descoberta das potencialidades didáticas e pedagógicas para o ensinar e aprender matemática, além de propiciar o consiste o aprofundamento da sua área científica com a aplicação de atividades de investigação sobre o ambiente escolar e o ensino de matemática. A formação inicial e continuada dos professores, as dificuldades de aprendizagem na matemática, os materiais, os métodos utilizados para o processo de ensino-aprendizagem matemática. O foco maior do subprojeto foi a implantação dos laboratórios, né? Do Eliseu Viana e do José de Freitas Nobre. Então, assim, foi a parte de planejar, sair da escola, planejar, juntar os alunos das escolas, mobilizar os alunos para a produção dos materiais, produzir os materiais e criar os laboratórios, né, enquanto espaço. Aí ele incentivou muita gente, PIBidianos, a criar cartilha, a juntar e a construir pequenos livros, né, cada um com um tema em comum. Produziu vários trabalhos, foi apresentar em vários eventos. Teve pessoal que foi apresentar no FRN, IFRN, na própria UERN, o FESA. Foi apresentar em várias universidades por aí. A gente deixava certo com os alunos que a gente estava lá semanalmente, tais horas, para tirar possíveis dúvidas dos alunos. Então a gente servia também, assim, de certa forma, como uma aula de reforço, né? E a gente estava lá para tirar dúvidas. Produções de artigos, a gente produziu muito, publicou em eventos como o Join, que é um evento internacional, que aconteceu ano passado em Fortaleza. Ministramos minicursos no EREM, aqui em Mossoró, no ano passado também, 2017. Participamos como organizadores da Jornada de Matemática, evento criado aqui pelo Departamento de Matemática. Eu estava propondo para eles, era um projeto ligado ao BMEP. Então nós estávamos fazendo as estratégias, visando, né, a trabalhar com esse tema da UBMEP. Isto na realidade o projeto era preparar os alunos para fazer a prova da UBMEP, que acontece anualmente. Era um projeto parecido com hoje que existe na UBMEP, que é o POT, é o Polo de Treinamento Olímpico. Então a ideia era essa. Durante todo esse percurso, o PIBID de Matemática também desenvolveu ações extraclasses. Acompanhe. Várias atividades que a gente tinha o maior prazer de executar essas atividades. Mas a atividade que obteve maior destaque foi o projeto Salão de Choques Matemáticos. Esse projeto conquistou um espaço, né, de referência para a gente, porque tivemos a oportunidade de promover eventos de grande porte em escolas de Mossoró e de cidades de vizinhos. E obtivemos participação significativa de professores, de acadêmicos não bolsistas, tanto na execução das tarefas do projeto, como de egressos do curso de matemática. A jornada matemática, porque estava parado na época há muito tempo, não tinha. E Josildo veio para revolucionar também até nisso, né? De fazer com que a gente realizasse um projeto, né? A volta da jornada matemática. Que a gente produziu um dominó triangular, hexagonal, se não me engano, de fração. Fizemos um de geometria, apresentamos aquele matemática cruzada,
que ele está naquele quadro. Em relação aos jogos e conteúdo. E essa facilidade dos alunos que tinham em aprender era relacionada exatamente à atração do jogo físico, porque aluno não gosta de aprender daquela forma tradicional. Ele gosta de uma coisa atrativa. Então, primeiro, nós buscávamos era atrair a atenção do aluno através de ferramentas lúdicas. No caso, o jogo era uma das que motivavam o aluno a querer aprender. Então, nós temos mais de 540 jogos catalogados aqui. Eu tenho no meu computador catalogado de tudo isso que foi desenvolvido no PIBID-UR. E esses jogos são relacionados a conteúdo. Então, de repente, você está trabalhando um conteúdo e vai lá, utiliza um jogo como uma forma lúdica, né, de buscar prender a atenção desse aluno. Como em quase todo o projeto, o PIBID de Matemática da UERN também enfrentou dificuldades. Vejam. Tem alguns relatos, eles dizendo assim, que tinha muita dificuldade em ler, por isso procuraram o curso de matemática, escrever. Então, o que a gente fazia na escola, a gente tinha que escrever, tinha que pensar, tinha que refletir, tinha que procurar autores que discutiam isso. Então, assim, os meninos relatavam que eles tinham muita dificuldade. Outra questão que acho que o meu grupo encontrou na escola foi a questão da aceitação dos professores, da escola. Porque essa questão do lúdico, essa questão, eles não acreditavam, né? Que essa questão, aqui é uma escola estadual, não funciona, não sei o quê. Talvez porque não tenha tido o contato que a gente teve com o PIBID ou a formação que o PIBID nos proporcionou. Talvez por isso, não posso afirmar. Foi o local do laboratório, né? E assim, uma dificuldade que nós tivemos foi manter o material, porque o material, uma vez produzido, um material reciclado, então sabe, quando vai manuseando, ele vai se deteriorando, enfim, nós vamos tendo essas dificuldades. A questão da participação dos alunos da escola no horário inverso. Falta, o aluno mora longe, né? Não tinha, falta dinheiro para pagar a passagem do ônibus, né? Para deslocar para a escola no horário inverso, tá entendendo? Para dar esse treinamento para o BMEP. Qual foi o olhar dos licenciados cursistas em relação aos alunos das escolas conveniadas? A gente via que eles tinham gosto, tinham prazer de estar ali com a gente, realizando atividades que a gente, com certeza, a gente via no final do processo que tinha, sim, deixava alguma aprendizagem àqueles alunos, alguma marca interessante. Principalmente quando estávamos em sala de aula, né, que levávamos, por exemplo, um tabuleiro de equações que tirava as dúvidas do que seria o x, do que seria o tal do valor do x, né, com eles. E eles, de certa forma, viam e criavam interesse para descobrir aquele valor. Diferentemente da monotonia, quando eles acham, em relação a quadros e lápis, né? E quanto às escolas conveniadas? Quais foram as contribuições que o PIBID de Matemática obteve? O plano de trabalho executado pelo subprojeto de matemática no período de 2010 a 2013 oportunizou a montagem de laboratório de ensino nas 2 escolas cadastradas. E essa montagem era executada através de oficinas pedagógicas, confeccionando os materiais didáticos e promovendo eventos. Eu não sei como está hoje em dia a questão da utilização dos jogos, mas a gente deixou os laboratórios lá, né, para o professor ou os professores que quisessem utilizar ficassem à vontade. Quanto ao grupo de PIBID na escola, o meu grupo desenvolveu a criação do laboratório de matemática lá na escola estadual Jerônimo Rosário. Então o professor falava que sentia muita necessidade disso, porque na escola tinha material, tinha certo material, mas não tinha nada formulado. Aí o que a gente fez? A gente formulou o laboratório, tinha uma sala lá que não estava sendo usada. O PIBID foi uma experiência bastante gratificante aqui para a escola, visto que ele proporcionou aos nossos alunos ter uma vivência da matemática na parte prática, utilizando jogos, brincadeiras, o que tornou o ensino da matemática uma coisa mais lúdica e mais prazerosa para os nossos alunos. Do meu ponto de vista, esse PIBID ele contribuiu e muito para que os nossos alunos avançassem no processo de ensino-aprendizagem. Que hoje, né, a escola encontra-se sem o PIBID de matemática, o que é uma pena, visto que contribui
muito para que o aluno veja na matemática não um obstáculo, mas uma forma de aprender o raciocínio e aprender no dia a dia a utilização da matemática. Lembro que nós, no decorrer do nosso programa, teve um colega que foi fazer uma especialização pelo IFRN, e nessa especialização do IF, rapaz, olha aí, eu vou precisar utilizar o laboratório agora, porque eu vou defender fazendo uma prática X, assim. Quer dizer, veja a importância de nós já termos o laboratório na escola, já contribuindo para a formação do professor, e ele vendo o que ele estava fazendo, e o que ele foi estudar lá, no curso da especialização do IF, ele já percebendo essa necessidade, né, de uso do laboratório de ensino. Então, já contribuindo para as formações dos próprios professores em sala. E o que o PIBID provocou nos sujeitos que o vivenciaram? Após as ações que o PIBID realizou em várias escolas, e foi bastante vista pela comunidade, pela região, por Mossoró em especial, e algumas cidades circunvizinhas, passamos a ser convidados. As escolas nos convidavam para pedir apoio ao departamento, ao projeto. Os egressos nos procurando, os egressos indo à faculdade, os professores das escolas levando os alunos para o laboratório de ensino de matemática da UEL, pedindo uma aula de campo, né, no laboratório. Então o PIBID veio muito juntou a questão do conhecimento e a questão financeira, porque apesar da bolsa não ser tanto, em questão de valor financeiro, mas é um valor considerado para um estudante, né? E foi por isso essa questão financeira do PIBID, essa parte, que eu consegui me formar. Foi algo interessante comigo, porque eu nunca tive pretensão de ser profissional na área, como professor de matemática. Eu vim me descobrir no quinto período, quando eu entrei na sala de aula, e uma das coisas que me impactou foi o PIBID, né? E eu usei muita ferramenta dentro da minha sala de aula, e eu acabei me identificando muito com aquilo. Nunca imaginei. Então, a minha história acaba sendo marcante por causa disso, que eu cheguei sem querer e acabei querendo mais ainda. Saindo daqui. Foi diante do PIBID, né, em que eu tinha que pensar o que é que eu vou fazer com esses alunos bolsistas de forma a torná-los professores críticos, professores pesquisadores, professores reflexivos. E quais as contribuições que o PIBID de matemática trouxe para os bolsistas? O PIBID foi um marco, né? Foi um marco muito bom, muito feliz, né, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, né, como formadora de professores. E as experiências que eu tive parece que eu estou finalizando, mas as experiências que eu tive no PIBID ainda conto, muitas hoje como experiência, partilho com minhas colegas hoje que são professoras nesse novo PIBID, né, que agora se inicia. Minha pretensão é continuar usando essa inovação que o PIBID traz para a gente, que não pode acabar. E o PIBID, de certa forma, me ajudou, principalmente na questão pedagógica do profissional da educação. Porque, apesar de já ter o contato com sala de aula, como aluno de matemática, a gente se puxava muito para a disciplina de cálculo em si, né? Não gostava muito dessa área pedagógica, do envolvimento pedagógico, essas coisas. Eu acredito que o PIBID ele foi um complemento, né? Pelo menos na nossa formação, na nossa grade curricular aqui na UERN, ele foi um complemento, assim. E aí hoje na minha atuação, eu vou buscando nos jogos, assim, né? Uma forma lúdica de trabalhar a matemática. Ele foi a porta de entrada na minha vida extra-disciplinas, né? Porque a partir do PIBID eu consegui, digamos assim, abrir os olhos para a visão acadêmica. Mas o PIBID, para mim, teve um grande diferencial na minha vida, né? Porque eu saí dos muros da universidade para ir para a escola. Quanto ao curso de licenciatura em matemática da UERN, o que o PIBID conquistou? Eu mais fico orgulhosa
de ter percebido neste programa foi o resgate da autoestima dos alunos do curso de matemática da nossa UERN. A gente viu muito alguns que estavam indecisos se sentir mais à vontade pela escolha de ser professor de matemática. Isso foi momentos muito importantes para a gente conduzir o projeto. A dedicação, não é nem esforço, era a dedicação do grupo dos bolsistas e não bolsistas também, porque no programa a gente já não sabia mais quem era só bolsista, porque existia já uma aproximação dos alunos que não eram bolsistas dentro do programa. E pela procura de ter uma formação inovadora, de buscar essa dinâmica que o projeto executava. Então, é um projeto que foi executado não só para os bolsistas, ele atingiu também os não bolsistas. Os alunos estavam assim, desgostosos, assim, sem querer concluir o curso, terminar, porque ser professor é difícil, a gente vai ganhar pouco. Mas com o PIBID, eu acho que foi aquela palavra que eu falei lá no laboratório, os meninos começaram a construir a sua identidade, né, a sua identidade profissional, né, se formar como professor. Então, eles começaram a se ver como professores de matemática. E isso foi uma mudança grande para eles. Bolsistas na minha época, eu fiquei sabendo que alguns deles foram professores substitutos, né, mesmo que não quiseram continuar em educação matemática, alguns voltaram como professores substitutos do curso de matemática. A maioria deles fez especialização, alguns fizeram mestrado, né, inclusive já terminaram o mestrado, né, e prosseguiram na área, então ensinando matemática, né, e fazendo a diferença. Outra questão também que eu acho bastante importante é a questão da gente não ser apenas um universitário em horário de aula, mas com o programa a gente se tornou um universitário que vivenciava a universidade. E isso era muito importante para a gente, né? Para ter um conhecimento do mundo acadêmico. Minha trajetória pelo PIBID, eu vou dizer que é o que tornou o professor profissional que eu sou hoje. Então, isso foi findando sendo divulgado. Eu que atuo na Escola Estadual do Rio Grande do Norte, lá na cidade de Ipanema. Eles lá podem perceber, lá, a pessoal da Secretaria de Ipanema, o nosso envolvimento, meu envolvimento quanto à matemática. E eles lá puderam chamar, no meu caso, a divulgar, ou a fazer uma oficina. No caso, eu e a Anelândia Maria fizemos uma oficina preparatória para os professores, que era formação para professores do ensino de matemática do ensino médio, o uso de materiais didáticos. Então, o PIBID mostrou a eles viram o nosso envolvimento, viram a gente como algo a mais para acrescentar aos professores lá da cidade de Ipanema, onde a gente deu esse aulão preparatório para todos os professores de Ipanema, seja de prefeitura ou do estado. Assim, do final de 2009 ao início de 2018, o subprojeto de matemática da UERN obteve 4 coordenadores de área, 5 supervisores de área e 83 bolsistas de iniciação à docência, que desenvolveram suas ações e atividades em 4 escolas conveniadas: o Centro de Educação Integrada Professora Silviana, a Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre, a Escola Estadual Jerônimo Rosado e a Escola Estadual Centenário de Mossoró. E esta foi um pouco da história do PIBID de Matemática da UERN, esse projeto que deixou sua marca em cada um que o vivenciou.